irmãos? Amém. Eu me sinto feliz, louvado e glorificado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer a Deus e também ao pastor desta igreja pela oportunidade que o Senhor me concedeu. E eu achei muito engraçado que eu estava conversando com o irmão Walt hoje e a irmã Luísa, e eu falei assim, bom, eu vou para a igreja, vou visitar, vou ficar quietinho lá para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu não vou trazer palavra, não vou fazer nada. Só que eu esqueci de um detalhe, né? Que eu não me mando, né, irmãos? E quem manda no servo, a palavra diz que Deus opera o querer e o efetuar na vida do crente. Então, o Senhor, ele trabalha assim. Abra sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade na parábola das 10 virgens. Foi falado aqui alguma coisa a respeito da pregação de ontem. E eu quero compartilhar com vocês, louvado seja Deus, o verso 6 de Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, verso 6. 25, 6. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E diz assim a palavra: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. A igreja pode se assentar. Amém. Irmãos, eu meditando ali rapidinho, eu fiz uma comparação de tentar transmitir para os irmãos com uma simplicidade, louvado seja Deus, porque esse lugar é muito gostoso, é um lugar muito simples. E eu gosto, pastor Ayrton, de estar em lugares simples, porque a gente consegue ter um diálogo melhor com os irmãos, uma conversa melhor, e trazendo, né, louvado seja Deus, a parábola das 10 virgens para os dias atuais. Irmãos, é interessante que a palavra começa dizendo assim: e louvado seja o nome do Senhor, o reino dos céus será comparado a 10 virgens. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que entre essas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então a Bíblia diz que todas elas eram virgens. Todas elas estavam na presença de Deus. Esta mensagem é aplicada hoje para um dia, louvado seja Deus, como hoje, numa reflexão, no momento de participação da comunhão do corpo, da representação do corpo e do sangue de Cristo. As 5 eram prudentes e as outras 5 eram loucas. Louvado seja Deus. E o verso 2 vai dizer o seguinte, o verso 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E hoje a representação que a gente tem sobre o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, irmãos, nos dias atuais, nós somos as 5 prudentes. Louvado seja Deus. E qual é a perspectiva, o propósito das 5 prudentes? As 5 prudentes, elas precisam estar cheias do azeite que representa o Espírito Santo. A palavra de Deus deixa bem claro: revestivos. Nós temos que se revestir. Por quê? Qual foi a diferença entre aquelas 5 loucas e as 5 prudentes? As 5 prudentes, elas estavam preparadas. Elas viviam uma vida de oração, elas viviam uma vida de comunhão com Deus, elas ouviam a voz de Deus. Hoje mesmo eu estava conversando com alguém e eu disse assim: meu Deus, que necessidade que o crente tem, eu falo isso pela minha vida, de buscar resposta para saber qual é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu estou agora à beira de formar, para a glória de Deus. Se Deus permitir, eu colo grau esse ano, em nome de Jesus, né? 7 anos em Viçosa, louvado seja Deus. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Os irmãos viram a situação que eu passei. Eu já entrei nesta igreja aqui, eu já andei de cadeira de roda, eu já andei de muleta, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que é fiel,
Ele me colocou de pé. Eu estou aqui hoje perfeito, louvado seja Deus, com as minhas pernas perfeitas. Em algum momento eu não comentei, né, para não trazer desesperança ou frustração, mas houve um momento que eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou ficar, né, vou perder minha perna? Como é que vai ser minha situação? Porque eu passei por um processo muito difícil, e isso não fugindo da mensagem, mas dentro da palavra, mas o Senhor me deu graça, e é isso que Ele quer fazer com esta igreja. Ele falou para Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Quem disse que as 5 prudentes, elas eram super crente, ou elas eram Mulher Maravilha, ou enfim, não, elas eram pessoas como nós, pessoas que enfrentam lutas todos os dias, pessoas que passam por dificuldades, que são tentadas, que são provadas, mas a diferença era o azeite. Elas tinham a presença do Espírito Santo na vida delas, e isso faz toda a diferença. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu e você, igreja, nós temos temor ao Senhor, temos a presença do Espírito Santo, a coisa começa a andar. Por isso eu volto a dizer, temos que pedir direção para não fugir do foco. Eu falei, meu Deus, eu estou praticamente me formando, e agora, Senhor, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Já ouvi alguém dizendo assim, poxa, mas a gente ora e o Senhor não responde, então a gente tem que agir. Cuidado com esse agir, porque é melhor esperar no Senhor a resposta que vem de Deus. A Bíblia deixa bem claro no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, o meu clamor. Então, quando você não tiver resposta, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida material, seja na sua vida financeira, clame ao Senhor. Por isso está escrito lá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se nós se posicionarmos para clamar, a resposta de Deus vem para a nossa vida. Pode não vir agora, mas se a gente perseverar buscando ao Senhor, a resposta chega. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquelas 5 prudentes, elas estavam preparadas. E o que me chama a atenção para falar com a igreja é que todas elas adormeceram. Não foi só as 5 prudentes que dormiram, as 5 loucas também dormiram. Elas estavam adormecidas. Então isso quer dizer que a gente pode passar pelo adormecimento, pode acontecer sim, mas com uma diferença: nós temos que estar preparados, porque no abrir e fechar de olhos o Senhor pode voltar, e naquele momento, se nós não estivermos com as nossas vidas preparadas, nós vamos ficar. E aí a palavra diz, meia-noite, lá vem o noivo. Aquelas que estavam preparadas, elas simplesmente se levantaram, mas elas tinham a reserva. Hoje eu quero falar para vocês sobre a reserva de azeite. A palavra diz que nós devemos cultivar, louvado seja o nome do Senhor, a reserva, porque aquele que tem reserva, no momento da dificuldade, ele consegue superar, ele consegue vencer, porque ele tem reserva. Você sai aí com o automóvel, se você não sair com o carro, com o tanque cheio, você vai ficar na reserva. Se você não tiver condição de parar num posto, não tiver dinheiro para abastecer, ou não tiver um posto de gasolina próximo, e aquela reserva acabar, você vai ficar na mão, o carro não tem como, irmão, se o carro andar, se não tiver o combustível. Nosso combustível é o Espírito de Deus. Nós precisamos, irmãos, o Senhor está despertando nessa noite, falando para cada um de nós. Primeiro começa a falar comigo e fala com vocês: desperta tu que dormes,
porque Cristo te esclarecerá. Então é noite de nós despertarmos, já é tempo de despertarmos do sono. A Bíblia vai falar no livro de Pedro que se somente o justo se salva, aonde se encontrará o ímpio e o pecador? E eu vou dizer para vocês que dentro da casa do Senhor, pastor Ailton, tem o ímpio e tem o pecador. Dentro da casa do Senhor tem aqueles que estão ali, aceitaram a Jesus, mas ainda são ímpios, infelizmente não estão obedecendo o Evangelho, porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantos estão recebendo nessa noite fé? Quem está recebendo fé pode levantar a sua mão. Tome posse de fé.